Shalom, gente. Que o Eterno abençoe. Essa é a primeira aula, né? Em si gravada, ligada a essa estação do inverno. Então, nós vamos deliberar nessa estação um início linkado para que todos vocês compreendam, né? Algo numa camada ligada a principados e legiões. E tudo está atrelado a algo que nós precisamos não só pautar, né, mas sim ter compreensão. Então, nós iremos ter compreensão e esses entendimentos vão nos amadurecer, e esse amadurecimento vai nos trazer, né, um avanço muito grande quando nós formos nos mover, né, em pautas naquilo que nós também nos movemos. Então, nós iremos fluir a respeito de sentimentos. A própria Bíblia, ela fala que nós precisamos, né, aprender a lidar com os sentimentos. E Deus, ele nos criou, né, com essa camada de sentimentos e emoções, e dependendo como nós lidamos com eles, eles são atrelados ao que é bom e ao que é ruim. Eu queria que você abrisse já Gênesis capítulo 2, gente. Gênesis capítulo 2, o verso 7. Vamos lá para essa leitura. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Só até aqui. Essa palavra aqui que nós observamos, que é a palavra alma, é a palavra nefesh, né? Que é alma, ser, vida, criatura, pessoa, apetite, também significa mente, ser vivo, com emoção, com paixão. Observem bem. Então, significa também, né, a questão do respirar, a substância em que se respira, a alma em si, o ambiente interior, o ser vivo. E também esse ser vivo dá a conotação de sangue também. Então, o ambiente da alma, da nefesh, é o ambiente dessa alma que é dos apetites, das emoções, ou seja, dos sentimentos, né? Como também, né? É um ambiente da atividade do caráter, ou também da dúvida, e por isso, bem ou mal, tá? Então, Deus, ele criou o homem, e ele passou a ser essa alma vivente, e nós observamos uma separação em um lugar que o Eterno teve que criar. E em si nós observamos que há uma árvore, né, do conhecimento do bem e do mal. Eu posso linkar para vocês algo que, assim digo eu, como a árvore dos sentimentos, ou seja, atrelado a uma análise, né, em uma contaminação que se iniciou no que nós chamamos também no Ministério da Iniquidade. Então, essa árvore do bem e do mal, sentimentos bons, ruins, né? Pelo fato de que, por algo que surgiu outrora, desculpa, acima, que foi na rebelião de Lúcifer. Nessa rebelião, rebelião em que a terça parte de anjos,
eles em si, né, atuam hoje entre eles e as suas legiões, que está ligada ao quê? Aos sentimentos e às emoções, pelo fato da contaminação do que nós chamamos também de iniquidade, essa contaminação de forma geracional que desde Adão, né, até os dias de hoje, ao ponto que em Yeshua nós resgatamos e somos purificados, como vocês sabem disso. Porém, nós temos essas raízes e essa semente que, neste caso dessa árvore, né, podemos dizer que ela não poderia ficar no céu. Por isso, essa semente, esse linkar, foi trabalhado para que Adão, né, atuasse como guardião. Ele tinha patente e autoridade para governar, tendo o eterno em conjunto, que é a mesma coisa que o eterno nos convida, né, nesse governo. E aí nós podemos dizer, o que faz essa árvore do conhecimento do bem e do mal nessa camada que nós estamos hoje trabalhando? Gênesis capítulo 2, verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Então, o pecado de Adão e Eva em si linkou a uma desobediência. A desobediência, ela leva à rebeldia, à rebelião, à idolatria, ao orgulho, à inveja, à ira, inúmeros sentimentos que nós iremos aos poucos trabalhar. E ela em si, você observa no versículo 17, que ela é a semente, né, de uma genética de Lúcifer, que desde Adão nos infectou. E ela gera morte. Nós temos que lembrar que Satanás ele foi expulso do céu e nisso com ele o pecado ou a iniquidade. Quando nós observamos Gênesis 3 aqui, ao ponto que nós vemos já em Gênesis 3 a serpente, em que ela é a mais sagaz, ou seja, astuta. A palavra astuta é algo que descreve alguém que possui uma perspicácia, gente. Ela é esperta, né? Então ela consegue agir de forma inteligente e hábil. Ela tem habilidades ao mesmo ponto dissimulada. E nisso para alcançar os seus objetivos, né? Então, observem que a árvore, né? Lá no ambiente tinham árvores. E toda árvore ela dá fruto. E nós precisamos analisar que nós trabalhamos o fruto do Espírito, mas existe as obras da carne. E por que não dizermos que é o fruto da carne, né? A palavra obra, ela é a palavra melaká, que significa uma ocupação, um trabalho, um negócio, né? Só que vem de uma raiz que é malak. Essa palavra, ela vem de mensageiro, representante, tá? Então, essa palavra aqui, é essa palavra que vem com essa representação em uma que nós chamamos de teofania, ela também vem como um anjo. Tem uma outra palavra que é essa daqui, ó. Deixa eu abrir aqui.
capítulo 3 do versículo 1, gente. Nós observamos em que também existe uma outra raiz de uma palavra que é ergon, tá? Que é sobre um negócio, uma ocupação, né? Então, a obra, ela é uma ação, é algo feito, é algo gerado. E aqui nós voltamos para Adão e Eva, que geraram, comendo do fruto, geraram pecado, e não há vida que não seja na árvore da vida. Gênesis capítulo 5, gente. Agora, vamos descer um pouquinho mais. Gênesis capítulo 5. Deixa eu abrir aqui. Verso 16. Aqui, ó. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Então, aqui nós temos que observar que começou a um declínio já, em que já começou a encurtar e fazer a vontade do Eterno é não fazer a nossa vontade. A nossa vontade é uma vontade da carne, é uma vontade de um alimento ligado com a alma. Quando você observa em que nós precisamos ser guiados pelo Espírito e que o fruto que está ligado com as obras da carne, nós observamos isso em um texto aqui. Vou abrir aqui. Abram Gálatas capítulo 5, né, gente? Gálatas capítulo 5. Os versos. Deixa eu abrir aqui. 16. Vamos lá. Gálatas capítulo 5, do verso 16 diz: Digo, porém, andai no espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, todas essas obras são geradas pelo que, gente? Por um sentimento por trás dela. E podem ser sentimentos e emoções ligadas ao nosso geracional. E essa é uma questão em que nós precisamos trabalhar muito ela. Mas, entenda, nós não podemos, digamos assim, odiar Eva, né? Ela caiu em tentação.
Da mesma maneira que nós. Então, nós precisamos hoje, né, através desse entendimento, alinhar que o que aconteceu com Eva, por conta disso, nos atormenta hoje. E para manter as nossas coisas de formas, digamos que, em processo de libertação, é entender que, desde a de Eva, ela rejeitou o que Deus havia providenciado. Ela buscou uma outra coisa, gente. Algo diferente. É o que acontece conosco, né? Na, na questão dos sentimentos, nas emoções. Nós queremos algo diferente. E aí nós vamos buscar algo que é proibido. Então, há semelhanças entre as frutas de todas as árvores do jardim. Eram boas para comer, eram agradáveis aos olhos. E observem muito bem quando a Bíblia fala sobre atraentes aos olhos, que é algo que nós iremos trabalhar muito nessa estação. E o que havia de diferente nesse fruto da árvore do conhecimento? Ela pensou em obter algo que as outras árvores não lhes não forneciam a ela. E a serpente influenciou para que ela acreditasse, e ela acreditou, que Deus estava escondendo algo dela. E aqui entra o inconformismo, né? Nós temos que lembrar o que ela disse, né? A fruta era boa para comer, agradável à vista, e aqui está a diferença, gente. Desejável para adquirir sabedoria. Aqui Eva não comeu uma fruta simplesmente, gente, porque ela era comestível. Porque havia outras árvores com essas características, gente. Ela comeu algo porque lhe prometia algo que ela imaginava que não tinha e ela queria ganhar ou experimentar. E aí o que acontece em todos os meios, né, quando muitas pessoas, né, vendem suas almas, né, querem experimentar algo a mais, né? E é assim que o pecado atua nas nossas vidas, gente. O Eterno providencia tudo que nós precisamos nesta vida. E ele fez isso com Adão. Deu as instruções. E o pecado, ele nos parece tão atraente. Sempre, gente. E o pecado, ele promete algo que nós não experimentamos ou nós podemos ganhar. O problema das propostas do pecado, dos ambientes, é que são promessas vazias. E as consequências, elas são terríveis. Por isso que o mundo fala que o proibido é mais gostoso, é embutido no inconsciente coletivo. Isso mesmo, isso mesmo. E esse resultado, né, dessa questão do comer esse fruto proibido foi uma abertura de um portal em que o pecado entrou no mundo. E entrou o que, gente? Dor e sofrimento. E aí, qual foi o resultado? A morte. Agora aqui. Aconteceu. O preço é alto, Liliane. Alda, o pecado em si traz prazer, o problema são as consequências de pecar. Isso também.
Isso mesmo. A colheita não é a mesma. Então, eu quero que vocês entendam, gente, que essa morte não é uma morte física. Vocês entendem que a dimensão, tudo acontece no ambiente espiritual, depois interliga entre céu e terra. Então, essa morte, ela foi uma morte espiritual que causou uma separação entre o eterno e o homem por conta do pecado. Foi um ambiente espiritual. Eu quero que vocês entendam isso, para depois não estar falando que foi algo carnal aí. Foi o ambiente do Éden, um ambiente espiritual, gente. Então, Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim. Agora sim entra na camada, após sair do jardim, entra na camada, gente, digamos que territorial. Nós precisamos separar isso, senão embola todas as coisas. E aqui eles não sabiam a gravidade da ação que eles cometeram. Então, podemos até falar, né, que eles compreenderam muito rápido o quanto foi ruim a decisão que eles tomaram. Vocês entendem que aqui pode ter gerado muito remorso? Sentimentos que são terríveis, sendo eles, né, humanamente falando, né, os únicos, né, digamos que esses que, né, viveram neste ambiente, né, num ambiente sem pecado, né, digamos assim. E vocês entendem que esse ambiente era sem pecado. Então, eles em si ansiavam, né, pelos dias em que eles poderiam voltar para a sua casa. Porém, infelizmente, com o pecado, gente, né, custou caro, algo que eles não puderam recuperar. Então, essa história que eu estou trazendo para vocês, para interligar no que nós vamos nos mover nos sentimentos, é total importante como base, né? A história de Adão e Eva, né, não foi uma história de frutas, foi uma tragédia mesmo. Só que algo nos dá esperança, né? A redenção do eterno, né? Embora o comer daquele fruto que eles se degustaram ali, né? A decisão que eles tomaram, a partir daquele momento, né? Foi que algo se ativou também. É claro que não pega o eterno de surpresa, né, gente? Aqui se ativar algo profundo na promessa do Salvador, em que fala algo profundo em Gênesis capítulo 3, né? Gênesis capítulo 3. Olha só, verso 15, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui, viu, gente? Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade, desculpa, gente, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu quero deixar esse texto aqui para vocês entenderem que aqui há uma promessa, né, sobre a semente da mulher.
Essa semente, ela esmaga a cabeça da serpente. É a mesma dinâmica que nós vamos explicar neste mês sobre também Dan, tá? Dan é o leãozinho, linkado ao leão da tribo de Judá, né? Então, essa semente é Yeshua, né? Só que por meio de Adão nós perdemos tudo, mas em Cristo nós recuperamos tudo o que havia e estava perdido. Abram Romanos capítulo 5, gente. Romanos capítulo 5, deixa eu pegar aqui o texto, 5, verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então, o objetivo final da nossa vida é estarmos linkados com a justiça em Cristo, para que um dia nós venhamos poder comer da árvore da vida e assim estar, né, com Yeshua para sempre, com o Eterno, com o Espírito Santo. E aí nunca mais teremos que lidar, gente, com essa questão do pecado por toda a eternidade. Olha, assim como Adão e Eva giraram a roda para um movimento pecaminoso, Yeshua, ele inverte tudo isso. Eu quero que vocês entendam que os sentimentos linkados com desde Adão, eles percorrem nossas veias, estão atrelados ao nosso sangue, gente. E eles podem trazer uma vida com cores ou sem cores, porque eles moldam a nossa personalidade. Os sentimentos, eles dão significado, gente, às nossas experiências. E aí nós começamos a distinguir o que é errado, o que é certo, o que é bom, ruim, o que nós não gostamos, o que nós gostamos, se nós iremos nos conectar com uma pessoa ou não. Está atrelado a isso. Está atrelado a sentimentos de alegria, tristeza, satisfação, ira. Eu quero que você entenda que até o eterno tem sentimento, gente. Os nossos sentimentos são parte de sermos nós criados à imagem e semelhança dele. Porém, ele nos deu emoção, gente, como uma bênção e não como maldição. Algo que viesse trazer vida e não dúvida, não sentimentos de uma árvore de dúvida, mas sim de certeza, de caminho, de verdade e de vida. Jeremias capítulo 17, o verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Tudo na nossa vida, os nossos sentimentos, eles são afetados pelo que nós chamamos de pecado. O pecado, ele distorce esse veneno da serpente primordial, distorce tudo
o que o Eterno criou para ser bom. E aí, por causa disso, os nossos sentimentos, aqueles que o Eterno depositou por uma infecção, podem nos enganar. Eles nos prendem, nos desviam do caminho certo e nos causam sofrimentos que podem ocasionar, como doenças, né, linkadas com até o câncer, entre N coisas, gente, ou até próprio suicídio. Então, para nós lidarmos com isso, com esses sentimentos, nós precisamos conhecer a palavra profundamente e entender, né, realmente esses ataques que estão linkados com os sentimentos. Porque essas emoções, elas são reais, mas elas nem sempre dizem a verdade. Gente, é o mesmo confronto que e eu creio que você passa em muitas coisas. E nós vivemos vigilantes, analisando os nossos sentimentos, sempre aonde? À luz da Bíblia. Será que isso aqui está certo? Será que isso aqui está errado? E nós precisamos dessa direção. Abram 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A palavra altivez, gente, é uma proteção, é uma elevação, é uma altura, é uma montanha, é uma barreira que se levanta, é como um coração orgulhoso de pedra. E aqui o que é que faz essa barreira? Controla os nossos sentimentos. E qual o segredo para a gente? É submeter os nossos sentimentos a Deus. Romanos 12, né, verso 2 também explica algo profundo disso. Olha só, Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nossos sentimentos dizem algo diferente, e essa é a dinâmica que nós temos que entender para essa estação, é escolher acreditar em Deus. E escolher que nós podemos mudar os nossos sentimentos. Nós podemos arrancar essas raízes e aí nos alimentarmos do fruto do Espírito, para que seja um alimento diário na nossa vida. Não é muito bom, e eu quero que você entenda isso, deixar que as emoções venham descontrolar ou reprimir ou muita coisa, e eu falo por mim, né, ignorar o que eu estou sentindo. Porque é um ataque terrível. Em que camada, gente? Na camada da bruxaria, na camada da feitiçaria, na camada do ocultismo. Então, eu ignoro, eu anulo aqui. E aqui, para você voltar sozinho, não dá, gente. É complicado. A solução é fazer uma análise profunda dos nossos sentimentos, entender as causas, ter a compreensão, que é o que nós iremos fazer, para que você tenha compreensão. Qual é a compreensão? Ah, eu realmente eu sinto ainda isso. Eu eu ainda tenho, né, realmente essas brechas. Porque, gente, não adianta fazer pauta.
Ah, eu vou atacar um principado, aí eu vou atacar uma potestade, aí eu vou atacar um ser mitológico, aí eu vou atacar ali, acolá. Eu não tenho entendimento, né? É um campo de guerra às escuras. Hoje, o Eterno nos deu, né, essa direção profética para quê? Para que você entenda. Ah, eu ainda sinto isso. Sente? Então vamos nos mover para que você seja curado. Porque não adianta você esconder internamente esses sentimentos e de boca para fora falar que já fez A ou B, já se libertou de coisa tal, e sim, já tem uma lista imensurável de inúmeras coisas que você já fez, porém, dentro não é o que tá realmente falando. Não é. Dentro está uma bagunça. Se nós pararmos para voltar em certas coisas e falarmos, e aí, esse ponto aqui, como é que tá? Quando nós voltamos para o assunto, machuca você, dói em você. Aí eu te pergunto, realmente a libertação como um principado linkado a algo como um orgulho, como uma ira, como uma raiva, como tal, atingiu? Não completamente. Porque, infelizmente, não teve compreensão, que é o que nós vamos ter agora compreensão. Então, vamos cuidar dos nossos sentimentos, como uma das questões, a própria culpa mesmo. O sentimento de culpa, ou seja, eu preciso ter entendimento, me arrepender, né? Começar a trabalhar isso dentro de mim, que é o que você deve fazer já. Começar as suas orações ter compreensão dos sentimentos gerados e aí começar a trabalhar o perdão. E esse trabalhar o perdão é fazer com que a sua alma ela receba essa direção e que ela acredite nisto, que o Eterno te perdoou, porque aí que tá. Se você não entender isso, a tua alma ela não quer isso, ela não vai querer isso, porque é preciso ter o confessar, porque o que o diabo quer é enganar para destruir e fazer com que nós venhamos rejeitar e aí nós nos culpamos, nós abrimos aquela camada, né, de também de nós vivemos nos culpando sempre. Depois pode colocar os sentimentos para identificar. Eu vou começar, Daniele, porque o que acontece é um belo começo, porque eu vou revelar algo para vocês e não se assustem, porque só a misericórdia do Eterno, tá? Quando nós observamos algo, quando eu, assim, vou pesquisar, eu não me assusto, né? Porque eu entendo que o Senhor está sobre todas as coisas. E eu quero que você não se assuste. Mas nós iremos começar passo a passo. Porque se nós formos colocar sentimentos, eu vou te falar algo que eu acho que pouca gente fala. Não sei se por entender ou não entender, mas eu vou te falar algo. Quando a Bíblia fala, ou em questões ocultistas, melhor falando, ou até naquela passagem dos porcos, que deixa ali um exemplo muito grande para o que hoje de literatura nós temos, de muita coisa que nós temos, eu vou te falar, quando a Bíblia fala 20 legiões, 30 legiões, 60 legiões,
Tá aqui, para nós termos um entendimento, para você entender. Uma legião tem 6.000 soldados, né? Deixa eu calcular aqui. Deixa eu dar um calque aqui, gente. 6.000 vezes 30. 6.000, segundo aqui a pesquisa, 6.000. Aí eu posso linkar para você que nós, se nós ficarmos detalhadamente, de sentimento a sentimento, detalhado, nós iremos trabalhar 180.000, linkando 30 legiões de um principado só, em que eles se linkam, né? Porque eles podem ter sentimentos iguais entre si. É, uma ira, né, pode ter um sentimento também que leve a outro ao orgulho e vice-versa, né? São braços, né? Porém, eu quero te dizer que nós temos que fazer um grosso e aí nós vamos trabalhando na maioria daqueles que nós conhecemos mais, mas detalhadamente não se assusta. Mas é esse o mover em que cada demoninho desse é linkado a também um trabalhar de sentimentos que ocasionam doenças, dores, perdas. E aí eu linko desde a base umbandista, espíritos familiares e espíritos familiares até os principados. Entendem? Então, vamos começar agora do começo, né? Vamos começar das bases para que todas as pessoas tenham esse entendimento, para depois nós irmos avançando, né? De forma principado, de forma potestade, de forma dominador e por aí vai, ou governos. Porque aqui nós devemos buscar, eu particularmente, né? Também e todos nós, perguntas diárias. Por que estamos tristes, né? Será que são perdas, dores, doenças, sofrimentos? Então, nós precisamos ter esse entendimento hoje. Será que a minha alegria é verdadeira? Sim, são frequências, Lara. São frequências, sim. Assim como, né, o trabalhado eterno em tudo que é bom, preenchendo, né, essas lacunas quando nós desligamos as frequências e arrancamos, né, esses, digamos assim, hospedeiros. Então, quando, e eu quero que vocês, né, alguns de vocês já têm uma base muito grande para a questão de sentimentos, eu quero que vocês foquem nisso agora. Para vocês que são também, já se movimentam na libertação, foquem nisso agora. Porque não adianta um soldado em que o seu interior é totalmente abalado. Na Primeira Guerra, já vai. Não adianta você dizer assim, eu quero aprender as coisas mais profundas que há, se nós não temos base. Então, nós vamos nos movimentar nas bases sentimentais. E vocês que já tiveram muita coisa, voltem, comecem a analisar, especialmente essas questões de base, de conhecimentos atrelados à palavra do Eterno. Porque analisando os nossos sentimentos, vão trazer ajuda sobre a nossa vida, sobre o nosso temperamento, caráter, sobre possíveis doenças que ou nos afeta ou afeta parentes nossos, porque tem um ponto nisso, gente.
que tem é aquela questão que eu esqueci agora, que falam muito, né, daquelas doenças autoimunes, né? Acho que são essas, né? Essas questões das doenças autoimunes estão atreladas ao campo, né, das emoções e dos sentimentos, porque muitos deles são difíceis de expressar. Normalmente, as psicossomáticas, Silvonete, isso mesmo, essas questões aí, isso mesmo. Por detrás de um sentimento, de uma emoção, gente, tem um ataque de um principado. E aqueles que são terríveis são os mais difíceis de expressar. Nós não queremos tocar na ferida. Na verdade, é isso. Muitos recebem ataques que eles não conseguem lembrar. Isso eu digo por mim. Muitos deles eu não consigo lembrar. Se não for a misericórdia de Deus, do caminhar no Espírito Santo, é difícil, gente. É difícil. É difícil. Então, eu sempre estou lendo os Salmos, Provérbios e Eclesiastes, sempre estudando os três. Amém. Os tipos de sentimentos, eles, como vocês sabem, eles são divididos, né? Como podemos colocar, né, os negativos, como a tristeza, o medo, né, as frustrações, as raivas, as iras, os desesperos, a própria culpa, o ciúme. Como nós precisamos conhecer profundamente os positivos, que estão atrelados à felicidade, o humor, a alegria, o amor em si, a gratidão, a esperança. Então, eu quero que vocês façam tarefa de casa agora. Eu quero que vocês se movimentem agora, assim como a Lara, né? Se movimenta na leitura da palavra, na busca desses sentimentos positivos sobre a sua vida. Se possível, volta naquelas no fruto do Espírito que nós fizemos, né, na festa de Chanukah. Não fica lá e não deixa para lá aquilo. Você precisa daquele fruto. Então, há algo muito primordial que você precisa ter. Ah, tá. É o nosso mover também, com a frustração, né, Lara? Então, nós precisamos fazer com que esses sentimentos comecem a martelar na nossa mente, para trazer, né, esse linkar para a alma. Isso tem que ser algo diário, gente, e algo duradouro, para que os sentimentos positivos sejam duradouros na nossa vida e nós não venhamos ser explosivos, né, com reações negativas. Portanto, faz com que você venha a entender que esses sentimentos, eles se alinham visão, mente, coração, fígado e a estrutura toda, né, digestiva aqui. Eu quero que você soma essa ordem aqui para começar a atrelar toda essa estrutura para que você venha a entender que por onde tudo começa e aonde tudo borbulha. Que até às vezes nós vamos, né, nós vamos e passamos aí até como no trono, né, reis por um momento.
que está ligado às emoções, gente. Está ligado com as emoções, tá? Eu quero que vocês foquem nisso. Eu quero que vocês foquem nisso, nessas informações que nós vamos nos mover, entendendo as frequências e de como os principados atuam, gente. Nós estamos indo na camada de atuação. Às vezes nós renunciamos, eu renuncio o sentimento de ira, mas nós não entendemos a ira. Nós não vamos na Bíblia para a ira. Ah, eu renuncio à inveja, mas eu não entendo a inveja, eu não busco sobre a inveja. Então não adianta renunciar à inveja sem entender. Não tem alimento dentro de base. Então só são palavras vazias. Quando nós confrontamos uma ou outra pessoa que já está conosco há um bom tempo por algo tão pequeno, tudo desmorona. Eu já me deparei com isso. Então, para mim, falta de base. A sede de libertar, ela precisa ser agora a sede de você ter entendimento. Entendimento profundo dos seus sentimentos. E que às vezes eles não condizem com o que você fala para as outras pessoas, para o que você acha que você é. E o que você acha que você é pode não ser o que o Eterno acha de você. Ah, eu sou isso, gente. Não, eu já fui liberto disso, eu sou aquilo outro. Aquela pessoa fala que eu sou assim, o pastor fala que eu sou assado, e por aí vem, por aí vai. Mas dentro de mim, não foi curado. Eu falo por mim mesmo, gente. Estamos no mesmo saco. Então, precisamos apontar isso para arrancar esses hospedeiros de dentro da gente. Às vezes, agora, exemplo, alguns de vocês, né, têm a sensibilidade de falar, ah, eu sofro ainda com isso, né, como a Lara falou hoje aqui, com a frustração. Ah, é? Você já apontou, já sabe o que é. E agora você vai estudar o porquê isso. Martelar sobre isso, ter conhecimento sobre isso. Esquecer um pouco mais algumas coisas e focar naquilo que realmente vai te trazer o teu ponto de saída para a tua libertação. Na verdade, é focar, gente. Não adianta você conhecer, né, o nome de legiões, como eles atuam para querer curar o povo, e eu digo por mim, se eu não consigo sair da fortaleza da frustração. Por quê? Se eu for caminhar em várias coisas, o inimigo vai sempre me colocar a frustração. E na primeira caminhada minha, como esse exemplo que eu estou dando aqui, né, eu vou parar aqui. Eu tenho muito conhecimento. Eu obtive conhecimento. Eu sei de muita coisa. Mas aqui é meu ponto de parada. É meu ponto de que há uma legalidade. E o promotor atua pesado, Nara. Isso mesmo. Então, eu identifiquei. Eu não consigo me curar disso. Eu não consigo disso. Beleza, então é aqui o nosso ponto. Então, vamos focar nisso, né? O ponto particular, o ponto particular de cada um de nós. Então, é uma maneira em que vem a trazer essa indicação. Aí eu sofri muito com o deliberar de ansiedade, o deliberar de depressão. Vamos nos mover. Vamos trazer bases sobre isso. O que a Bíblia fala sobre isso. Para começar a entender. Nós
passamos e ainda estamos um pouco na camada ansiosa de Jano, né? E é esse o mover. E a ano após ano você vai tendo maturidade, daqui a pouco você não se foi. Você começa a entender porque começa a ter base, gente. É evidente que muitos de vocês que tiveram algumas ativações de legalidade das trevas, hoje já não sentem mais como outrora. E, e é como se algo tivesse bem colorido e começasse a ficar bem apático, né? Tá já sumindo, né? Ou seja, tá já fechando aquela esfera. Por quê? Nós estamos combatendo com conhecimento, 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 conhecimento. E aí, aos poucos, quando você atrela isso à palavra e você atrela ao seu, né, o seu confessar, eu realmente eu sinto isso ainda tenho essa brecha que eu quero que o Senhor, que eu quero que o Senhor me tire isso. Você precisa reconhecer que tem um problema, gente. Sem medo. E dizer, Senhor, eu tenho essa fraqueza e eu preciso que o Senhor me cure. Eu preciso que o Senhor me cure. Precisamos, gente, confessar. Você já confessou, exemplo, já confessou mesmo? Ah, eu sinto, né, uma raiva. Ainda tenho raiva, né? Quando algo acontece, eu fico irritado. Aí, quando isso acontece, gente, é uma frequência ativada. Exemplo, tem gente dentro de casa, você tá legal, mas essa pessoa, a mesma pessoa, quando ela abre em você algo, ou uma fala, ou uma ação, já abriu um gatilho. Abriu um gatilho. A pessoa está super, você está super bem, né? E isso eu estou estudando, que nós vamos trabalhar muito, muito isso. Você está super bem. Você acha que já se livrou de certos, né? De certos ataques. Porém, quando alguém pisa no seu calo, acabou. O olhar muda, a face muda, a palavra muda, tudo muda. Acabou. Aí você vai me dizer, eu fiz a pauta, eu fiz isso. Aí você tá curado? Não tá, querido. Não tá. Vocês entendem? Então, aqui que nós vamos trazer o entendimento desses sentimentos. Ah, eu eu sou alguém tão legal, mas eu guardo o ressentimento daquilo ali. Aquilo ali eu nunca esqueci. Exemplo, mulher é mais difícil, né? Guardar certas amarguras, certas coisas, agir, né, com indiretas. O homem também age como eu, sem viver, né, na irritabilidade, em ressentimentos. Então, são essas coisas que eu estou passando para vocês, que é esse mover que nós vamos. Porque, exemplo, eu poderia, hoje nós vamos nos mover em Moloque. Nós estamos orando nisso. Nós vamos sair aqui, meter a madeira em tudo, em Moloque, em Minotauro, né, em Tarax, em tantos outros que têm o um nome, né, tantos bois terríveis, tantos touros. Porém, o que adianta se os nossos sentimentos ali estão? Então, nós vamos entender o, como Moloque atua, como o Minotauro, né,
aquele touro, né, iracundo, aquele touro que leva as pessoas para os labirintos da vida, se perderem e aí acabou. Nós vamos entender por que eles atacam dessa forma. E depois, entendendo, nos alimentando de como eles atacam, nos sentimentos que eles atacam, linkado com esse mês, beleza. Ah, eles atacam nos meus olhos. Ah, eles atacam na minha mente. Eles vêm com sentimentos terríveis para o meu coração e o meu fígado. Ah, beleza. Monta a estrutura, você já vai estar com bem alimentado com muito fruto de entendimento, e aí quando você for enfrentar, você vai estar nutrido e vai ser muito leve, tá? Exemplo, linkando com a frustração, é viver em uma insatisfação terrível, né? Eu quero alcançar aquilo, mas eu vivo, né? Eu não sou satisfeito. E se eu não sou satisfeito, é porque o meu pão de cada dia eu estou, né? Aquele pão de cada dia que o Eterno me dá, diário, eu não estou satisfeito. E aí é como se eu jogasse fora. E aí eu vivo frustrado. Eu vivo frustrado. Gera ingratidão também, Nara, isso. E aí gera o que também? Fracasso. E qual o combate aqui? Muita esperança e amor. E muita fé. A Michelle colocou. Uma planta bem nutrida, as pragas não atacam. Isso mesmo. Quando nós vamos para sentimentos como de ódio, gente, né? Estar em antipatia o tempo todo, né? Com outra pessoa, ou o que quer que seja, viver com um sentimento de ameaça, né? Ou sofrimento também. Gente, essas camadas que nós vamos nos mover, né? É para que você entenda, para que você venha identificar e também agora se alimentar do que são os sentimentos positivos do eterno. Como levar em conta a felicidade até do seu acordar, mudar o seu humor, né? Viver em alegria, clamar ao Senhor pelo amor dele e ser grato, né? E viver em uma vida de esperança, viver em uma vida realmente linkada com o eterno. Então, analisa, gente. Analisa muito bem isso. Nós vamos tratar essas questões, tá? Então, cuidado na sua vida se você é uma pessoa neutra, que não demonstra emoção. É um ataque. É um ataque. Toma muito cuidado em dizer que você já é liberto, não precisa de nada, de ninguém. Toma muito cuidado. Então, precisamos tratar essas emoções. E primeiro tratando as emoções é reconhecendo, gente. Reconhecendo. Vocês precisam reconhecer que muita da coisa não foi tratada. Porque é inevitável, gente. Nós chegamos a ressentir, né? Ou sentir aquilo novamente. Quando algo toca, sentimos de volta. E aí pode abrir a raiz de amargura.
Eu me sinto o quê? Amargurado por algo. Se você for observar, tem um texto aqui, né? Tem um texto aqui, deixa eu ver onde ele se encontra, tá? Deixa eu ver se é João, gente, aqui. É rapidinho. João capítulo 1. É esse mesmo. Observa bem esse texto aqui. João capítulo 1, gente, versículo 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Ou seja, gente, malícia, fraude, engano, né? Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi. Quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Gente, aqui tem uma revelação inimaginável. Vocês entenderam aqui ou não? Já leram e não entenderam, né? Em verdade vos digo que vereis o céu aberto, os anjos de Deus, escada de Jacó, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem é a escada? O Filho do Homem. Ele é a escada. Então aqui, ó, houve um reconhecimento. Natanael estava profundamente amargurado e Jesus fez que ele reconhecesse, para dizer para ele, ó, eu já tinha te visto debaixo de uma figueira, muito antes, ó. Você estava lá triste. Você foi meditar debaixo de uma árvore. Só que ele imaginou que ninguém sabia, né, o que ele estava sentindo. Jesus sabe, gente, o que nós sentimos. O problema é que nós não falamos, né? Nós ficamos guardando aquilo. Uma coisa é eu falar, uma coisa é outra pessoa falar, mas Jesus sabe. E ele tratou com as emoções negativas de Natanael, fez ele reconhecer. Então, gente, nós precisamos reconhecer. Precisamos reconhecer quem nós somos, míseros pecadores, reconhecer aonde nós estamos falhando e esse ser o propósito do inverno. Exemplo, muitos fazem, né, aquela questão, né, pegam um papel e fazem as suas anotações para o ano, né, que nós estamos agora, né? Todo começo de ano e fim fazem uma listinha, muita gente faz, para dizer, né, vou malhar, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo.
Pois é, gente. Façam uma lista reconhecendo. Na estação inverno, Senhor, eu posso ter muito conhecimento, tudo e tudo mais, mas eu quero que o Senhor pode me curar de várias coisas, mas, Senhor, comece aqui, mas na tua vontade, Senhor. Mas eu acho que o que mais me dói é isso daqui. E isso daqui não consigo me livrar ainda, Senhor. É o mais difícil. Aí você vai reconhecendo e vai buscando do Senhor na sua palavra. Primeiro ponto, reconhecer. Mas de toda a grande lista, Natália, tem um começo, tem uma ordem. Sempre tem que começar no número um. Por mais que haja preconceito, né, como Natanael teve, será que alguma coisa boa vem de Nazaré, né, gente? Será que alguma coisa vem boa de Alagoas, né? Mas temos que reconhecer, gente. Tem que haver o reconhecimento. Então, reconheça. É como se nós sofrêssemos preconceitos ou nós somos preconceituosos. E certas coisas como isso impedem que nós venhamos ser felizes. Quando nós temos o quê? Uma baixa autoestima. O que Natanael estava tendo, gente? Uma baixa autoestima. Jesus o que fez? Elevou. Só que ele teve que reconhecer. Ele teve que reconhecer o que impedia dele ser feliz, que é o que acontece nos padrões de beleza do mundo, que as mulheres sofrem muito, muito, muito. Faz com que as mulheres, né, sejam levadas a uma baixa estima muito grande e que isso prejudica a vida e prejudica o que, gente? O gerar. Prejudica o gerar. E aí vem as decepções, né? Vem as decepções. Natanael, né, ficou decepcionado, estava paralisado. E aquele encontro com Jesus lhe trouxe realmente o entendimento e a confiança. Então a palavra é reconhecer. Reconhecer e começar a fazer uma lista de sentimentos. Porque, na verdade, sentimentos ruins são ataques, emoções negativas que nos atrapalham, porque geram frutos de preconceito, né? De baixa autoestima, decepções, que geram iras, rebeliões e vão nos controlando. Então, aprenda a reconhecer e reconheça mesmo, tá? Então, tudo isso atrelado ao senhorio de Yeshua. Quando Natanael, ele reconheceu quem era Jesus, ele se transformou em um outro homem, né? Se transformou em um outro homem. É a mesma coisa que nós precisamos. Reconhecer o senhorio de Yeshua. Sendo uma prática diária, gente. E também, né,
Aliás, após o reconhecer, precisamos aceitar. Aceitar Jesus, gente. Na verdade, nós só aceitamos profundamente, né, quando esse amor realmente inunda a nossa vida. Inunda totalmente a nossa vida. Porque acabam as dúvidas. Quando nós trabalhamos profundamente nas rejeições, que as rejeições são motivos de traumas também, né? Que aqui, trabalhando isso, nós começamos a reconhecer que nós precisamos dessa felicidade, nos aceitando, nos aceitando. Se você se rejeita automaticamente, se eu sou o templo do Espírito, gente, eu estou me rejeitando e estou rejeitando o templo do Espírito. Vocês estão entendendo? É como eu mesmo quebro o meu próprio vaso. Não tem como o óleo. Se você não clamar pela as mãos do oleiro, né, que vem a moldar de novo, acabou. Aí não tem como avançar. Nessa estação, nós vamos trabalhar muito, né, o equilíbrio nas nossas vidas, a maturidade na nossa vida, o reconhecimento dos nossos sentimentos negativos, das nossas decepções, assim como Yeshua tratou das emoções negativas de Natanael, irá tratar das nossas, porque ele já está tratando, né? Não é verdade? Muito, muito, muito. Porque, falando agora cientificamente, gente, olha, os sentimentos, eles têm origens também linkados ao nosso cérebro. Vêm com reações, experiências, e eles trabalham profundamente com memória, gente. Guardadinhas internas. Olha, inúmeras gavetas cheias de teia de aranha, que possivelmente até nós mesmos ficamos, a nossa alma, brigando para não abrir. Eu acho que algum de vocês já sabe, mas o nosso sistema límbico, né, a parte do cérebro em si, né, o que processa esses sentimentos e emoções, estão linkados a toda essa estrutura. Né? É como o linkar, né, a própria ciência fala que é o cérebro emocional, que é linkado, né, até a estrutura, né, que chama de cérebro reptiliano. Estão linkando com o que nós falamos no início da árvore. Reptiliano tem a ver com serpente. Ele é responsável, gente, por respostas emocionais, memórias, motivações, aprendizagem, comportamentos. É esse o sistema. E é essa estrutura que nós precisamos, né, trabalhar em entendimento para alimentar e mudar, né, a mente. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12.
E é por isso que esse não aceitar, Jeane, que o próprio sistema límbico ele não aceita, é uma camada da alma terrível, não quer ser mudada. Por isso que eu falo, gente, não é fácil, porque a própria Bíblia fala, né, desse confronto, né, linkando o corpo e o espírito, é essa luta, gente. Ela não quer alterar. Então, a alma ela não deseja se render ao espírito, não deseja. Por isso que eu digo, né, como a própria Jeane falou aí, temos que nos render, na verdade, a Yeshua a cada dia. O próprio sistema límbico, gente, que está atrelado a isso, ele pode gerar, né, depressão, ansiedade, problema de memória, Alzheimer, esquizofrenia, TDAH, epilepsia, tá tudo ligado a essa estrutura aqui. Sim, a alma gosta de ficar na zona de conforto só. Ela não quer ser confrontada, na verdade, né? Não gosta. Ela não gosta. Então, gente, basicamente isso, né? Nós vamos nos mover em tempos e estações e queremos que vocês estejam ativos com muita tarefa de casa, o quanto vocês se movem, o quanto vocês buscam é crucial até para a sua aceleração. Crucial, gente. É crucial. Quando você identifica algo, já se move, tá? Então persistam, persistam e conforme nós iremos nos movendo, o Eterno vai nos dando revelação diante de tudo aquilo que ele quer nos mover para nos curar, nos libertar. Então, shalom, shalom. Que o Eterno te abençoe.